Oi, eu sou a Kailane, terceiro Grael, e a gente vai relacionar a obra O Príncipe de Maquiavel com a pandemia e o livro O Grande Gatsby. Os trechos são: assim se dá as coisas do Estado. Conhecendo-se os males com antecedência, o que não é dado senão aos homens prudentes, rapidamente são curados. Mas quando por se terem ignorado, se tem deixado aumentar, a ponto de serem conhecidos de todos, não haverá mais remédios àqueles males. Pois as amizades conquistadas por interesse e não por grandeza e nobreza de caráter são compradas, mas não se pode contar com elas no momento necessário. Bom, tendo em vista o primeiro trecho selecionado e a pesquisa de uma empresa alemã publicada pelo R7 em 18 de 6 de 2020, mostra países com melhor desempenho contra a pandemia, mencionamos alguns. Começando pela Tunísia, que teve uns 3 meses de quarentena, já fazia o rastreamento de contágio antes mesmo de confirmarem 100 casos. Atualmente eles têm 2.000 casos confirmados e 54 mortes. Depois a gente tem o Uruguai, que conseguiu controlar a pandemia com uma quarentena nacional, mas não obrigatória, e o senso de responsabilidade da população. Por último, a gente tem a Nova Zelândia, um dos países mais elogiados no combate à pandemia. Teve uma quarentena de 2 meses e chegou até zerar casos. Atualmente, eles confirmaram 1.631 casos e 22. Oi, então, eu vou continuar falando sobre o que foi dito pela Kailane no início do vídeo sobre o príncipe prudente e que ele deve remediar o presente. Só que agora eu vou focar nos países que não fizeram isso, nos países que não seguiram o que foi dito por Maquiavel. Vou falar da Itália e do Brasil. Vou começar pela Itália. Apesar dela ter remediado muito bem, dela estar com poucos casos agora, no começo ela foi totalmente negligente. O ministro chegando a dar pronunciamentos onde dizia que não era necessário uma quarentena. E isso acabou acarretando muitas coisas, como mortes, ser um centro pandêmico por um tempo. E isso meio que reflete no que Maquiavel falou. Como não teve um príncipe prudente, acabou acarretando tudo isso. E apesar dela ter remediado mais pra frente. Agora eu vou falar sobre o Brasil. E o Brasil é meio que o oposto da Itália. Por quê? Assim que o Brasil viu tudo que estava rolando, tudo que estava acontecendo no mundo, ele acabou seguindo o que foi dito por Maquiavel, mesmo sem saber. Com medidas rápidas e firmes, como foi a quarentena, e também com medidas proativas, que foi o bônus econômico para os mais desfavorecidos. Só que apesar de tudo isso, o Brasil não soube como conduzir isso a um longo prazo, porque as pessoas simplesmente não poderiam parar por não ter uma renda que deixasse as mesmas fazerem isso. Fora a questão do ministro da Saúde também, que toda hora era trocado e isso afetou muito, né? Aqui podemos ver. E claro, a má administração do presidente e o seu menosprezo em relação ao Covid, chegando a dizer até que é só uma gripezinha. E isso se encaixa com a fala de Maquiavel, pois o Brasil não tem um príncipe prudente e talvez seja por isso que se encontra nesse estado com tantas mortes por culpa do Covid. No segundo trecho, Maquiavel vai criticar a insinceridade das relações construídas pelo interesse. E esse tema também é citado na obra de Francis Scott, que em 1925 escreveu O Grande Gatsby. O livro retrata a história de Nick Guthrie, que é um jovem comerciante de um lugar chamado Midwest, e ele vai se tornar amigo desse milionário chamado Jay Gatsby. E ele é um cara muito extravagante que dá festas enormes todo sábado. E é muito conhecido por ser um fanfarrão e também por ninguém saber ao certo da onde a riqueza dele veio. O Nick, conforme foi conhecendo o Jay Gatsby melhor, ele descobriu que o motivo de tantas festas era porque Gatsby ainda tinha uma esperança de que um amor de infância pudesse vir para uma dessas festas. E foi aí que Nick resolve encontrar esse amor de infância e juntar os dois. E é aí que a trama começa a se desenrolar, muita coisa acontece. Gatsby não era uma pessoa que tinha muita sorte no amor e acaba que as coisas entre ele e a Daisy não dão nada certo.
Ele fica muito deprimido com o fim do relacionamento e as coisas se desenrolam de uma forma até o momento que ele é assassinado na piscina de sua casa. O momento mais impactante da trama é quando ocorre o funeral de Gatsby, e a casa que antes estava lotada de pessoas e companheiros que se diziam amigos de Gatsby e que sempre usufruíram de toda a sua riqueza e de toda a sua extravagância, estava dessa vez vazia e só 3 pessoas compareceram ao seu funeral, mostrando que, apesar de Gatsby ter muitos amigos, poucos estavam lá por algo além do seu dinheiro.